Boa tarde, a paz de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Certamente que todos nós temos dúvidas sobre muitos aspectos e assuntos a quais às vezes nós não temos conhecimento. E às vezes recorremos a pessoas que têm mais um conhecimento maior, mais aprimorado, mais elaborado, pessoas que estudaram, pessoas que procuraram se inteirar ou se aprofundar em certos assuntos. Quando vamos aos médicos, geralmente os médicos perguntam o que nós temos e devido e conforme aquilo que nós declaramos que nós sentimos, eles nos receitam um remédio, alguma coisa relacionada com aquilo que nós estamos sentindo. E há pessoas que tentam a todo custo acreditar que até sabem se automedicar ou se auto-se receitar, acreditando que através dos seus próprios conhecimentos eles podem entender o que é necessário para o seu corpo. O corpo responde de diversas maneiras. Às vezes é uma dor na cabeça, às vezes é uma dor nos ossos, às vezes é uma dor na garganta, às vezes é uma dor no ouvido. Em qualquer parte do corpo existe uma dor que incomoda, e essa dor faz com que você venha a pensar e refletir: olha, eu preciso de um remédio para amenizar minha dor. E os remédios às vezes são paliativos, porque eles são colocados sobre nós na intenção de passar essa dor. E às vezes há algo por trás disso. Me faz lembrar de uma certa vez. E conheci uma moça não tão velha, entre os 37 e 38 anos, em que ela se reclamava há tempos de uma dor na cabeça. E essa mulher, ela tinha o costume de comprar um remédio para dor de cabeça. E assim foi se passando os tempos, e passaram os dias e as horas. E volta e meia aquela enxaqueca, aquela dor profunda vinha sobre sua cabeça. E um belo dia, essa mulher, ela não suportou a dor de tão grande que foi. E ela foi internada. Lá no Rio tem um lugar chamado INCA, que é um hospital onde as pessoas que têm câncer são internadas. E essa mulher foi diagnosticada com câncer no seu cérebro. Poderia ter sido averiguado antes, quem sabe ser tratado. Mas pela ignorância e pela insistência, aquela mulher acabou aparecendo e falecendo e morrendo. E às vezes tem situações que nos ocorrem, que o nosso corpo, ou a nossa vida, ela vai nos distanciando cada dia mais de Deus e nos direcionando para um caminho ruim, para um caminho mau, para um caminho espaçoso, às vezes prazeroso, mas um caminho que um dia terá um futuro terrível, tenebroso, angustiante e de muita dor. Há dois caminhos, céu e inferno. E a decisão de ir para qual deles depende de você. Não depende de Deus, não depende do diabo, apenas de você. Você é responsável pelas suas escolhas, sejam elas boas ou ruins. O que você plantar, certamente você colherá. Essa é a lei da semeadura. Independente se você acredita em Deus ou não creia, se você frequenta a igreja ou não esteja frequentando, ou se você frequente uma religião, ou se você tenha, tudo que você semear, um dia você vai colher. Quem sabe você é uma pessoa que tem muitas dúvidas e às vezes tem dificuldade de perguntar, prefere continuar, ignorar essas dúvidas. Dúvidas cruciais que o ser humano, todos devemos questionar. De onde viemos? Para onde nós iremos? Por que estou aqui? Qual o propósito? Será que você vai imaginar como foi feito aquele filme da Matrix, onde supostamente os homens viviam numa fantasia, num mundo imaginário feito por computadores? E assim tem sido a vida. Pessoas vivendo uma vida fantasiada, em cima de percepções, porque acreditam que estão vivendo o melhor, mas na verdade estão sendo enganadas. O Deus desse mundo tem cegado a mente de muitos incrédulos. Espero que você não seja um deles, mas que você seja uma pessoa que esteja permitindo que Deus entre no seu coração e abra seus olhos, abra seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, fez as estrelas, fez o sol, fez as nuvens, fez o mar e deu o ar que nós respiramos. Esse Deus invisível que preenche todo o céu, toda a terra e todo o universo, que não tem como nos escondermos. Se cavarmos um buraco até o fundo, o mais profundo que seja, lá estará o Senhor.
Se porventura entrarmos no mais profundo do mar, ele também estará lá. Se porventura subirmos mais ao alto céu, na mais alta montanha, até mesmo no Everest, o Senhor estará lá. Porque ele fez todas as coisas e preenche todas as coisas. Não como o panteísmo, que acredita que Deus está em tudo e em todos. Mas na verdade não está. Deus, ele preenche todas as coisas, mas não está em todas as coisas. Deus não está em cima de uma cadeira, Deus não está em cima de uma mesa, Deus não está em cima dentro de um animal, e principalmente por trás de imagens de esculturas feitas por mãos de homens. Tem olhos, mas não olham, tem bocas, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. E você tem se enganado pela falsa religião, ou talvez religião nenhuma, apenas pela sua imaginação, que cria a imagem de um Deus, que permite, e você acreditando na sua ideologia, na sua filosofia de vida, acredita que pode viver sem ele, acreditando que um dia tudo acaba, todos morrem, voltam ao pó, e não tem alma alguma, que tudo morre, como todos os animais morrem, e não há castigo, e não há, aleluia, louvado seja Deus, recompensa para aqueles que vivem assim. Seriam os crentes pessoas idiotas, ignorantes, que creem num Deus que não existe? Pense bem, é isso mesmo? Será que você daria a sua vida por algo que não existe? Por não ter tido nenhum tipo de experiência? Para você que não sabe, que não estudou, houve muitos cristãos que foram mortos pela perseguição do Império Romano. Homens, mulheres, crianças eram levados a um coliseu romano, e ali eram despedaçados por leões famintos. Eram esquartejados de formas terríveis. Existia um imperador chamado Nero, a qual atribuiu aos cristãos todas as maledicências, todas as coisas terríveis, tudo o que acontecia de ruim no reino era atribuído aos cristãos. Com isso, fez com que muitos cristãos fossem crucificados e empalados vivos, cobertos de piche e fossem queimados, para iluminar as ruas que se dirigiam até Roma. A crueldade humana era de sobremodo usada contra os cristãos. Os cristãos jamais rejeitavam sua fé, porque acreditavam em algo sobrenatural, acreditavam em Jerusalém celestial, acreditavam no céu, acreditavam nas palavras ditas, aleluia, pelos santos apóstolos e pelos demais que vieram depois após eles. Porque conforme após a morte do último apóstolo, São João, se apresentou um Lino, que foi um dos primeiros, e outros foram chamados de, aleluia, de primeiros pais, os pais da fé, Santo Ambrósio, aleluia, e outros, que não me recordo o nome agora, mas que a história menciona como santos homens de Deus, homens que viveram, que lideraram a igreja, aleluia, há mais de 2000 anos atrás, para que essa igreja prevalecesse. Aleluia, São Inácio de Antioquia, aleluia, Santo Agostinho, homens santos separados, homens que deixaram legados incríveis, aleluia, e homens também falsos, como São o criador do arianismo, hoje, né, que foi ressuscitada essa heresia que foi combatida tantos séculos atrás, aleluia, onde toda a base é fundada, aleluia, desse arianismo, dos testemunhos de Jeová, que hoje vemos batendo em porta, de manhã, às vezes nas casas das pessoas, incomodando, e infundindo na mente das pessoas que Jesus não é Deus, é apenas uma criatura que não deve adoração, ou apenas um Deus minúsculo, um Deus que não tem poder, mas sabemos que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ressuscitou dentre os mortos, é aquele que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Aleluia. E fora isso, ainda temos o agnosticismo. Os agnósticos acreditavam que a carne era ruim e a alma era boa, e por isso desprezavam a carne. Acreditavam num Deus ruim do passado, que o Antigo Testamento era um Deus mau, no Novo Testamento, a Nova Aliança, era um Deus mau. Então sabemos discernir que toda a Bíblia se completa, do começo ao outro, ela aponta para uma centralidade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Tantas coisas importantes para refletirmos e entendermos a importância de conhecermos a história, a importância de conhecermos as Sagradas Escrituras, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ele é autor e consumador da nossa fé. É ele que nos concede graça,
força, sabedoria do céu para entendermos. Aleluia. Que a história que nós vamos meditar hoje é a respeito de um homem. Aleluia. Um homem a qual não professava a fé cristã. Aleluia. Ou melhor, a fé judaica. Porque até então Cristo, o Senhor, aleluia, não tinha sido manifestado e nem mostrado para ele o caminho. Aleluia. Mas esse homem, esse etíope, ele era um homem de fé. De alguma maneira, ele entendia que o Deus dos judeus era o verdadeiro Deus. Ele foi em Jerusalém para trazer uma oferenda ao Senhor, fazer um sacrifício pelos seus pecados. Era chamado de prosélitos, esses homens, a qual aderiam à fé judaica. Aleluia, louvado seja Deus. Leremos esse texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 27, dizendo assim: levantou-se e foi, e eis com o homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe: digo-te, a Filipe, disse: rogo-te que diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando essa escritura, lhes anunciou a Jesus. Louvado seja Deus. Quem sabe você lê a Bíblia e não compreende o seu significado? Quem sabe você lê a Bíblia e interpreta de forma errônea, aleluia, de forma errada, e faz interpretações equivocadas, ou então deixa ser conduzido por pastores, por mestres, por padres, pessoas que ainda não teve um encontro com Deus. E cegos não podem guiar outro cego. Pessoas que não têm intimidade, pessoas que não têm experiência, pessoas que você vê no seu procedimento, no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua postura, totalmente contrárias àquilo a qual eles anunciam. Todo o evangelho aponta para Cristo. Todo o evangelho leva o homem à santificação, à separação total e obediência ao Senhor. Esse evangelho, a qual anunciaram talvez para alguns pastores, alguns padres, o evangelho liberal que aceita você como você é e não fala para você mudar de postura, nem mudar de procedimento, de comportamento. Não é evangelho, é apenas algum falso pastor, algum falso padre, tentando te induzir ao erro e à mentira, te levando a acreditar que você pode viver uma vida dividida, morando com uma mulher sem estar casado, ou então viver uma vida dupla, uma vida de religiosa e uma vida a qual você pode continuar com seus prazeres pecaminosos, prazeres esses que um dia serão julgados e condenados pelo Senhor. Porque Jesus disse: e sem santificação e sem comunhão ninguém verá a Deus. A Bíblia fala que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são esses que entram por essa porta. Louvado seja Deus. Entendemos que esse etíope, eunuco, era um homem que era responsável pelos tesouros da rainha de Candace. Era um homem rico, um homem, mas que era um homem honrado e tinha uma fé sobrenatural. E o que mais me enoja, e o que mais eu fico constrangido, é ver pessoas pobres, pessoas que não têm posses, pessoas às vezes necessitadas de tantas coisas, vivem em casas terríveis, ou nem em casa tem roupas velhas, pessoas totalmente distantes de Deus, e ainda assim não abrem seu coração para Cristo. Preferem viver da miséria, vivendo de migalhas, e preferem rejeitar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aquele homem era rico, mas tinha um coração aberto para Cristo, aberto para poder conhecer o Deus de Israel. Aleluia. E futuramente, Deus, conhecendo esse homem, envia Filipe, aleluia, para poder anunciar o seu Evangelho. E a Bíblia fala que ele estava andando, aleluia, sendo levado, conduzido dentro de uma carruagem. E Filipe, correndo ao lado dele, observou o que ele lia.
no livro de Isaías. Aleluia. E Filipe ousadamente pergunta: entende tudo o que lê? Ora, você não jamais deve perguntar a alguém se ela compreende aquilo ali, se você não tiver uma resposta, se você não tiver um respaldo. Filipe sabia responder e sabia como discernir aquela escritura, porque as escrituras, elas se discernem espiritualmente, elas são luz e lâmpada para os nossos pés. É uma palavra que tem poder de transformação, mudança e aprendizado. É bom que nós possamos crescer cada dia no conhecimento, através das Santas Escrituras, que nos dá alimento para a nossa alma. Jesus, certa feita, diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem natural só vive de pão, de comida, de alimento. E também vive somente para os seus deleites e prazeres, mas certamente um dia será julgado e condenado pela sua desobediência e rebeldia. A Bíblia fala que esse homem, aleluia, pergunta de quem falava a Escritura. E Jesus, e ali, Deus inspira a Filipe a anunciar Jesus, que desde a época, ou melhor, há 800 anos antes da vinda do nosso Senhor, era anunciado pelo profeta Isaías, anunciando que haveria um cordeiro, mudo, que seria levado ao matadouro. O Senhor Jesus não foi chorando para a cruz, gritando: me tira daqui, eu não quero ir para esse lugar. Pelo contrário, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Foi tosquiado, foi humilhado, envergonhado, cuspido, levou chibatadas nas suas costas, correntes, aleluia, onde eram nessas chibatadas que ele levou nas suas costas, aleluia, eram 3 tiras de couro e em cada ponta haviam ossos. E quando essas chibatadas eram colocadas sobre as suas costas, os seus ossos ficaram expostos. Quem já viu a Paixão de Cristo, semelhante a esse filme, ela retrata mais ou menos como foi o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te aconselho a ler esse filme e ver como sofreu o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Foi colocado sobre si uma coroa de espinho. Aleluia. Escrito no alto da cruz: Rei dos Judeus. Zombavam, escarneciam dele, taparam os seus olhos, batiam nele e diziam: e profetiza, quem te bateu? Como isso é evidente que Jesus sabia quem era aqueles. O Senhor não precisava profetizar e nem revelar quem era ele. O Senhor Deus, naquele momento, Jesus não queria se mostrar. Era necessário que ele morresse na cruz pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. O Senhor dos Senhores, o Criador do céu e da terra, estava em forma humana e resolveu, e foi por amor. Ele morreu por mim e morreu por você. Seja sábio, não seja somente rico de posses materiais, mas seja rico na fé. Tenha um encontro com Deus, tenha um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita que Deus arranque as correntes que te aprisionam. Permite que Deus tire a escama dos seus olhos. Permite que Deus tire os tapões dos seus ouvidos e que você ouça a voz de Deus para você nessa tarde. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que esse Filipe anunciou Jesus. E ele viu um riacho, um pequeno rio, onde tinha água, e perguntou se era lícito que ele se batizasse nas águas. Eu entendo que quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela anseia se batizar nas águas e pertencer a essa linda nação, a esse lindo povo que herdará a vida eterna. Um dia todos morreremos. Aleluia. Porém, um dia nós ressuscitaremos, uns para a vida eterna, outros para a tormenta eterna. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão, ouvirão o toque da trombeta, ouvirão suas vozes e ressuscitarão, e se encontrarão com o Senhor nos ares, aleluia, e reinarão com o Senhor na sua glória e na sua majestade. O Senhor Jesus, Ele te chama ainda nessa tarde, nesse momento de hoje, para um encontro, para uma verdadeira transformação, para uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de graça. Que a presença do Senhor Jesus repouse sobre a sua casa, sobre o seu coração, e que o Senhor Jesus te convença do seu mau caminho a qual você tem levado. Se você gostou, por favor, colabore, se inscreva no canal, aleluia, compartilhe, dê um joinha, comente.
todos os dias estarei trazendo uma mensagem de reflexão para que a tua vida seja impactada pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço e até mais.